você que nos acompanha. Está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje, aqui no online, é a terapeuta de família, Andréia Agostin. Está aqui nos dando a honra, né? Mesmo à distância, Andréia. Prazer ter você com a gente. Muito bem-vinda aqui ao Repórter MT. Vamos ter um bate-papo muito gostoso sobre relacionamentos. Vamos. Então, vamos começar. André, a gente escuta muito por aí, a população comenta sobre a questão do amor não durar para sempre. Na maioria das vezes, essa frase vem de quem já vem de outros relacionamentos que não deram muito certo. Mas você, que é especialista no assunto, realmente os relacionamentos, eles têm um prazo de validade? O relacionamento pode ter um prazo de validade, né? Que é indeterminado. Na verdade, a pessoa termina quando ela quiser, a qualquer momento ela pode se separar, então sim, vai ter um prazo determinado. Alguns casais em crise, inclusive, colocam esse prazo. Olha, se não der certo até tal dia, a gente vai terminar. Mas o amor não tem um prazo de validade. Até porque o amor, ele é uma substância sagrada que a gente canaliza e entrega para o outro. Então, eu costumo dizer que um casal em crise não acabou o amor adoeceu. Simplesmente, esse amor, ele volta a fluir a qualquer momento. E até aproveitando, achei interessante você falar que quando as pessoas se amam de verdade, né? O amor sempre está ali, só que ele adoece. E como que a gente faz para trazer esse amor de volta, para curar, né? Você adoeceu para curar esse amor. Bom, como eu disse que o amor, ele é uma substância que a gente canaliza. Então, para canalizar um canal, o que ele precisa para passar uma fluidez ali? Ele precisa estar desobstruído. E o que acontece é que durante uma crise no relacionamento, dia a dia, os desgastes, a gente vai juntando mágoa, raiva, ressentimento, orgulho, rancor, julgamento, controle. Tudo isso são obstruções no nosso canal, por onde acaba que o amor não flui. Então, tirando essas obstruções, né, a partir da humildade, do amor, da compaixão, do perdão, do pertencimento, da benevolência, da caridade, esse amor ele volta a fluir. Por isso que a restauração de um casamento é sempre a restauração de si mesma. Que legal, Andréia. E assim, pensando agora no sentido oposto, por exemplo, os casais que já cansaram um do outro, que já estão prestes a se divorciarem, se separarem. Como que a gente sabe o momento de tentar lutar para manter a relação e o momento de que não vale mais a pena, que é melhor aderir à separação? Tem sinais que mostram que um casal já não está dando mais certo, que está na hora, talvez, de entrar com o divórcio? Bom, como advogada também, sou advogada há 18 anos, não atuo mais, porém atuei com muitos divórcios, né? Inclusive com crimes de feminicídio. É óbvio que um relacionamento criminoso ele não deve continuar, ele deve realmente terminar, haver uma ação, um processo contra esse marido ou contra essa mulher, se for o caso. Então, esses casos de relacionamento criminosos, eles não têm que ir adiante. Só que o que é um relacionamento criminoso? Um dano patrimonial também é um relacionamento criminoso. Um dano, uma violência emocional também é. Eu costumo dizer que o que diferencia o antídoto do veneno é a dose. Então, cada pessoa vai ter que olhar para o teu relacionamento e falar assim, qual é a dose que eu suporto? Por isso que isso é muito individual de cada um. A partir do momento que o relacionamento estiver te fazendo mais mal do que bem, é hora de você ou ressignificar e falar, peraí, eu preciso mudar alguma coisa e fazer essa tentativa por mais um tempo, ou falar, não, é melhor realmente se separar, porque eu não estou dando conta desse relacionamento. É como se a dose está muito alta, porque todo relacionamento, ele é um pouquinho abusivo, pelo menos um pouquinho ele tem que ser. É nessa abusividade que a gente cresce, que a gente evolui. Mas muito abusivo, e isso é individual de cada um tem a sua, o que consegue, né, o que suporta ali. Sim. É a partir daí, dessa análise racional mesmo, que o casal deve tomar a decisão, se está na hora de separar ou se dá para continuar mais um pouquinho.
E a gente vê também, Andréia, eu falo muito pela questão das mulheres, porque acompanhando os casos, na maioria das vezes é as mulheres. Tem muitas mulheres que evitam se separar, evitam se divorciar, é por conta dos filhos, né? Por consideração aos filhos, por respeito, ou até por manter aquela imagem da família unida, né? E isso independente do quanto ela está sofrendo ou não dentro do relacionamento. Manter essa família unida é importante, vale a pena ela fazer esse esforço, mesmo que isso magoe, que isso machuque, ou é prejudicial? Eu acho que vale a pena sim. Por quê? Porque no momento de dor, a gente quer fazer qualquer coisa. Né? No momento de dor, às vezes você tem um remédio, um analgésico ali em casa, mesmo que você saiba que ele vai te fazer mal, você fala, eu preciso tomar para sair dessa dor. Sim. Então, muitas vezes o filho, aquela coisa, o patrimônio, ou a família, ou a sociedade, ou a vergonha de se separar, tudo isso acaba segurando a religião, acaba segurando esse casal junto mais um tempo. E muitas vezes é esse tempo que os dois precisam para se reerguer, para se reestabelecer. Então, tá tudo bem, em primeiro momento, manter um relacionamento por causa do filho, por causa do dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, tá tudo bem. Por um tempo, manter dessa forma. Mas é pelo tempo necessário até que esse casal restaure. Se for para simplesmente continuar empurrando com a barriga, não é saudável, nem para um, nem para o outro, nem para o filho. Sim, a gente acompanha também, Andréia, com relação a esses relacionamentos líquidos, né, que não duram. Eu vou usar o exemplo aqui dos famosos, que a gente acompanha muito. Uma semana tá com um outro, na outra semana terminou, na outra já tá com outra pessoa. Qual que é o erro mais comum que os casais cometem hoje para terminar por motivos desnecessários, assim, um término que não precisaria acontecer? Ingenuidade. Hum, A gente busca um par perfeito, a gente busca uma pessoa que esteja em pleno equilíbrio de dar e receber, né? A famosa música do Fábio Júnior, as metades da laranja. E a gente não é metade da laranja coisa nenhuma, a gente é uma laranja inteira. E a gente fica exato. achando que relacionamento é 50%, não, 50% cada um. Mas às vezes tem aquela pessoa que adula mais, que faz mais, e ela acaba gerando muita expectativa e esperando demais também o que o outro muitas vezes não tem para dar. Não é porque uma pessoa não te ama do jeito que você quer que a ame, que ela não te ama com tudo que ela tem para te dar. E nessa ingenuidade, nessa infantilidade de achar que o outro vai me complementar, que ele vai fazer tudo aqui por mim que eu quiser, que eu pedir, é que os relacionamentos começam a se atritar. E no momento que eles se atritam, não há diálogo. Então, o Sim. pilar diálogo, saber conversar, saber conduzir essa comunicação para que eles se entendam, é o que realmente gera muito mais essa fluidez, porque o desgaste ele vai ter, né? Essa ânsia de gerar expectativa, de querer que o outro realmente funcione da nossa forma, né? Não, mas Sim. isso é certo, não, mas isso é errado. Então, tem os choques de crença, os choques de valores, os choques de comportamentos e habilidades totalmente diferentes dos dois, e só o diálogo que vai conseguir alinhar tudo isso. Não tem um diálogo assertivo, se é tudo na base da imposição, quem grita mais alto ganha, é onde os relacionamentos realmente não vão para frente. Não vão para frente. Até aproveitando que a gente está falando dessa questão dos términos, Andréia, quais motivos são definitivos, assim, são irrefutáveis para uma relação acabar, que a gente não pode deixar isso passar. Aconteceu, a gente tem que colocar um fim. E aí eu pergunto, a traição, ela é um motivo irrefutável para isso acontecer? Você comentou no comecinho, né, que um relacionamento tóxico, diríamos assim, né, onde não há respeito entre as partes, é um motivo, mas tem outros também que dá para a gente citar? Tem, só que tudo isso precisa ser muito bem analisado. Por quê? Porque existe casos de adoecimento, como, por Sim. exemplo, depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, toque. Eu costumo, dentro de consultório, fazer muito essa análise criteriosa de uma conduta
que sugere um quadro psiquiátrico. Daí eu vou fazer, né, redigir ali um relatóriozinho, vou encaminhar para o psiquiatra, e muitas vezes comportamentos que chegam até a agressão verbal, né? Não digo agressão física, mas coisas que, à primeira vista, se você olhar a tua vizinha passando por aquilo, você vai falar, você não pode aceitar um negócio desse. Sim. Mas muitas vezes tem um fundo ali de uma questão que precisa ser tratada, um quadro de adoecimento. Não se fala na saúde, na doença? Então, por que quando está doente a gente vai se separar? Pera lá, vamos consertar primeiro, depois a gente separa. Mas existe caso onde você precisa ter a sensibilidade de tomar cuidado com agressões, com violência, com uma pessoa que, mesmo que seja um quadro psiquiátrico, está desequilibrada. E aí precisa haver a separação até por uma questão de segurança, né? De segurança da sua vida. Mas em relação à traição, a traição é um caso que precisa se separar? Do meu ponto de vista, não. Lógico, também tem vários tipos de traição, né? Tem aquela pessoa que não te respeita de forma alguma, que sai com quem quer e te traz até doenças venéreas. Então, é um tipo de relacionamento que não vai para frente. Mas quando é um relacionamento que vale a pena, quando é, por exemplo, um marido trai a mulher, né? Eu costumo trabalhar muito essas questões, eu sou muito procurada por esse tema. Sim. E é um marido que é um bom pai, que é um bom profissional, que é trabalhador, que é educado, que é gentil, que é bacana. Sim, tem os perrengues do dia a dia, mas nada que fuja muito da normalidade ali. E esse homem, em algum momento do relacionamento, casal tem filhos, relacionamento maduro, 10, 20 anos, às vezes, de relacionamento. Acabei de atender uma paciente com 33 anos de relacionamento. Nossa! Um relacionamento super estável, super bem, né? E eles passaram por momentos, porque imagina, 33 anos de casado. Tem filhos, né? A filha teve uma doença séria, então ela acabou se voltando para a filha. Depois teve neta, depois isso, depois aquilo, depois a irmã se separou. E nisso ele foi trabalhar em outra cidade, então o casal se distanciou um pouquinho. Ele conheceu outra moça e acabou caindo lá em tentação, se relacionou com ela. Mas ele não pretende terminar esse relacionamento, ele não quer perder a família dele. Então, é onde essa mulher vai olhar, é engraçado que é muito comum a mulher falar assim, eu não perdoo traição. Se trair, acabou. E ela mesma, essa paciente que eu acabei de atender, ela falou, eu era essa que falava, traiu, acabou. Aí eu parei e pensei, poxa, mas vai dar um trabalho para se separar, dividir patrimônio, a gente já se dá bem, né? Vamos conversar com ele, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, onde o casal vai se alinhar e ficar melhor do que estava antes. Porque sim, quando acontece uma traição, é porque o relacionamento já não está legal. Então, é melhor corrigir o que não estava legal, e se lá na frente não der certo, daí separa. Mas a traição, ela costuma vir como um chacoalhão para deixar o casamento melhor do que ele estava antes. Porque, às vezes, já tinha alguma coisa acontecendo ali que não estava bem alinhado. Nesse caso, nessa situação que a gente está citando aqui, Andréia, o fato ela trair ele também, isso daí poderia acontecer, seria interessante também para dar um chacoalhão nos dois, assim, tipo, tiro trocado não dói, usando o termo bem esdrúxulo, assim? Não, aí foge muito da linha que eu atuo, que é a linha da psicologia transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? Enquanto a psicologia tradicional trabalha mente e emoções, a transpessoal ela integra também corpo e espiritualidade. Então, se você olhar para uma vertente da espiritualidade, olhar o erro do outro como algo sendo dele, ele falhou, ele traiu a própria consciência, ele tem os sentimentos de culpa dele, eu não fiz nada. Eu estou aqui, ó, íntegra, cuidando dos meus filhos, trabalhando, sendo leal, sendo justa, sendo honesta. Ele cometeu um erro. Quando alguém comete um erro com você, você vai devolver? Isso é lei de Talião, né? Lei de Talião, milhares e milhares de anos atrás. Exato. Hoje em dia não tem mais olho por olho, dente por dente. Hoje em dia é dar a outra face. Então, se o outro vem com ódio, vai com amor. Se o outro vem com traição, vai com lealdade. Vamos conversar, vem cá, o que aconteceu com você? Eu costumo dizer que a mulher ela não tem nem que perdoar, isso não é nem o papel dela. Né? Ela se coloca na posição de Deus ali para perdoar. Não, quem perdoa é Deus.
Ah, Só mas eu só não vou mais confiar nele. Não confie, não é para confiar. Perca essa ingenuidade de achar que o ser Uhum, humano não é falho. O ser humano não vai falhar. sim. Vai falhar. E você vai falhar também? Se ele cair, né, na escola a gente ouvia muito isso. Ah, tá, se cair na privada, o amiguinho, você vai cair também? Exato. E como que a mulher, ou então o homem, se no caso foi o homem que foi traído, como que pode fazer para superar essa situação? É na conversa? O que, que mais pode ser caminhado nesse sentido para tentar realinhar de novo esse relacionamento? O sentimento a virtude a ser desenvolvida, que vai Uhum, abrir essa porta com muito mais facilidade, é a virtude da compaixão. sim. Perceba que isso é mais elevado até do que o perdão. A compaixão é Uhum, você entender o motivo pelo qual o outro agiu dessa forma. Então, se a sim. gente pegar o ser humano ele é poligâmico por natureza. O ser humano Uhum, não é monogâmico. Existe o desejo sexual. Imagina um relacionamento de 20, 30 anos. É óbvio que em algum momento vai surgir um desejo sexual por uma fraqueza. experiência diferente, mas nós vivemos aqui culturalmente imerso, né, em regras de Uhum, monogamia. sim. Só que se você entende, tá, o ser humano é poligâmico, tá, realmente estava faltando sexo. Sexo é tão básico quanto comer e dormir. Comer, dormir e fazer sexo faz parte do instinto de sobrevivência. Uhum, Ok, faltou ou não faltou, porque também não é justificativa, lógico. Mas sim. houve ali um desvio, a pessoa falhou, ela já está se sentindo culpada por isso na grande maioria das vezes, porque eu estou falando aqui de casais normais, né? Não são casais criminosos, não é um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, Sim, nada sim. disso. Você conecta essa compaixão, você entende, tá, entendi. Então ele fez isso por um problema dele, tem nada a ver comigo, eu estou bem, Uhum, vou seguir a minha vida e vou deixar de ser ingênua. Essa é a verdadeira restauração. Muitas mulheres e homens também, mas vamos colocar aqui como a mulher, por exemplo, que foi traída, né? Vamos deixar esse exemplo, mas serve para para os dois lados. uhum, Às vezes ela esqueceu da própria vida, ela focou demais no relacionamento, na família, no trabalho, nos filhos, e ela esqueceu dela como pessoa. Ela esqueceu uhum, de evoluir profissionalmente, ela esqueceu de cuidar de si mesma, ela esqueceu de estudar, de alimentar a tua alma, ela esqueceu de uma porção de coisas que ela abdicou para viver em função de família. Paga a conta, cuida, lava, passa, trabalha, e é isso. E muitas uhum. vezes assumindo muitas funções para deixar o homem mais tranquilo, na esperança de que ele seja Uhum. mais Aí deu gentil. vontade. E é aí que as coisas acontecem. Então, a restauração de um casamento, como é que vai restaurar? Depois de uma Uhum. traição, restaurando a si mesmo. Então, vamos Sim. lá. Vamos cuidar dessa autoestima, dessa autoconfiança, vamos prosperar financeiramente, profissionalmente, vamos reconstituir seu ciclo de amizade. E sim, também vamos se dedicar para o relacionamento. Isso também é Uhum. importante. Cadê a espiritualidade? Cadê todos os princípios, os pilares, as bases que sustentam o ser humano? Tudo isso precisa ser olhado. A partir do Uhum. momento que você está bem consigo mesma, não tem muito como estar ruim com o outro. Perfeito. Andréia, dá para a gente, comentando assim, sobre alguns indicativos de que a traição pode acontecer, não que ela seja justificável, mas por quais motivos ela pode vir a acontecer? Dá para a gente perceber, a gente, eu digo parceiro a parceira, né? Dá para perceber quando a traição vai acontecer? Tipo assim, não aconteceu de fato ainda, mas tem sinais que podem me indicar que o meu parceiro ou a minha parceira tá pensando em me trair ou tá pensando em entrar em outro relacionamento. Irritabilidade, Uhum, distanciamento, começa a ficar mais quieto, mais calado. Cada pessoa reage de um jeito, né? Mas o mais importante é você observar como é teu parceiro, como é tua parceira. Mudou o comportamento? Começou a ficar mais vaidoso? Não era vaidoso, começou a ficar mais vaidoso. uhum, Não era tão irritado, começou a ficar irritado. A pessoa era mais falante, começou a ficar mais quieta. Então, começou a perceber essa mudança de forma de ser, de comportamento, é porque já está acontecendo alguma coisa ali encaminhando para o outro lado, porque a pessoa já está se desconectando.
Ou ela está se afastando, ou ela está afastando o outro. Então, ou ela está no movimento de se afastar, ou ela está irritada, afastando. Algumas pessoas começam a ser agressivas com o parceiro na tentativa, a estratégia mental, inconsciente, de justificar a futura traição, ou a traição que já aconteceu. Ah, eu vou ser chata, porque daí ele vai ser chato comigo e isso vai ser um motivo para eu trair. Para eu trair. Entendi. Outra coisa que a gente escuta muito, Andréia, no dia a dia, né? A população mesmo fala que quem trai uma vez trai sempre, trai 2, 3, 4, 5 vezes. Isso realmente acontece? A pessoa que já traiu uma vez, ela já quebrou ali um limite, talvez, de consideração e respeito, é provável que ela vá fazer outras vezes? Ou é possível mudar esse jeito? Se for questão de caráter, mudar esse caráter para que isso não aconteça mais? Depende, tá? Eu acredito que sim, existe um indicativo de que a pessoa que trai uma vez, ela pode trair outras vezes, ok? Então, é mais fácil uma pessoa que já traiu trair de novo do que aquela que nunca traiu, de repente ir lá e ficar, começar essa vida. Apesar que quem traiu uma vez nunca traiu, né? Então também não é tão indicativo assim. Mas eu acho que tem muito a ver com a forma com que ocorreu essa traição. Se foi algo que, traí, a mulher descobriu um pouquinho ali, mas não deu nada, e as coisas continuou, e aí eu vou lá e traio de novo. Agora, tem traições que são traumáticas. Sim. Por exemplo, eu tenho o caso de marido que traiu e engravidou amante de gêmeas. Imagina. Pesou no bolso. Então, você imagina o trauma para a família, o trauma perante a sociedade, toda essa questão. O homem nunca mais na vida ele vai querer trair, porque ele sentiu que foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Não que filho seja uma coisa ruim, mas gerou um desconforto geral, inclusive, uma vergonha social ali em relação a isso. Sim. Então, depende muito da forma como aconteceu, mas não, muitas vezes quando vê que fez a mulher sofrer, quando ele sofreu, quando foi difícil a reabilitação, tomou aquele choque, aquele medo de perder a família, isso tende a evitar um novo episódio. Esse próprio trauma, esse próprio desgaste tende a evitar um próximo episódio. Tem uma curiosidade, tem quantidade de vezes, até quantas vezes a gente pode perdoar uma traição? Por exemplo, nesse relacionamento que a gente citou no começo, de 30 anos, 35 anos, estão muito tempo juntos. Se a traição virou algo rotineiro, a gente ainda tem que perdoar? Não, acredito que não, né? De forma alguma. Porque daí realmente acabou o respeito. Ou abre o relacionamento, vamos lá, relacionamento aberto, então. Relacionamento aberto, cada um sai com quem quer, aí é um combinado, é diferente. Tem casais que gostam desse estilo de vida e tá tudo bem. Cada um faz aquilo que faz sentido para si. Mas se existe um contrato de monogamia dentro do relacionamento, foi conversado uma vez, houve eu vou dizer perdão para ficar fácil do pessoal entender, mas nem é necessário esse perdão, né? As pessoas falam, vou aceitar uma traição? Não, você não deve aceitar, você não deve confiar, você não deve perdoar, não precisa de nada disso, né? Não é necessário esse tipo de coisa para você continuar, é porque você continuou junto que você perdoou e que você aceitou. Não, são coisas distintas. Sim, sim. Mas não tem quantidade de vezes. Tem casos de traição que acontece por períodos muito longos. Então, foi uma traição, mas foi um período de 3 anos, 4 anos. E aí? Vale a pena? Então, tudo isso precisa ser analisado. É o antídoto e o veneno. Até que ponto você dá conta? Sim, sim. E só para a gente finalizar, Andréia, falar um pouquinho sobre a questão de... a gente está falando sobre traição, sobre término, tem a questão também da desconfiança. Por exemplo, no uso dos celulares, das redes sociais, a gente às vezes vê uma curtida ali no Instagram, vira motivo de ciúmes, isso dá uma estremecida, cria crises no relacionamento. E aí tem também a questão tem casais que um tem acesso, por exemplo, às contas do outro, tem acesso ao WhatsApp do outro, tem casais que preferem não ter esse acesso. O que é melhor? Acessar esses telefones, talvez fazer aquela confiscada, né, que muitas mulheres costumam fazer,
Ou é melhor cada um manter mesmo o seu espaço para isso não ser prejudicial para o relacionamento? Então, não existe o que é melhor. O melhor é aquilo que o casal combina entre si, aquilo que fica bom para eles. Eu, particularmente, prefiro que as coisas estejam transparentes, estejam abertas, tá? Se precisa esconder, é porque tem alguma coisa. O que tem acontecido muito é o vício em sedução pela rede social, tanto mulheres quanto homens. Vício em pornografia, nesse caso, acontece mais com homens, vício em pornografia. E aí é um vício, né? Vício como qualquer outro, porque vai mexer com o sistema dopaminérgico do cérebro. Então a pessoa se torna refém daquilo. Nesse caso, meu marido não quer me dar a senha de jeito nenhum, fica escondendo o celular. Observa, repara, porque ele pode estar precisando realmente de ajuda. E aí, nesse caso, é importante descobrir realmente o que está acontecendo para poder dar aquele choque e ajudar esse homem. Tem homens que precisam até ser internados porque entra num vício de masturbação conjunto ao vício de pornografia, que atrapalha totalmente a vida profissional, a vida pessoal e a vida amorosa do casal. Acredito que a melhor opção seria, sim, que ficasse aberto, mas lógico que tem pessoas que têm profissões, né, que não é possível isso, existe uma questão de ética, de sigilo. Sim, tem esses casos, sim. Né? Aí são casos diferentes. Mas quando há uma traição, o que acontece é que às vezes a mulher ou o homem, depende de quem for traído, aí o traído no caso, vai ficar viciado em olhar o celular, em investigar, colocar detetive, começa a ficar aquele vício como se fosse um Big Brother. Quero assistir, quero rastreador no carro, e isso se torna um vício também. Eu trato muito em terapia mulheres viciadas em olhar, baixa o celular do marido no computador e fica olhando, fica olhando, fica olhando, é rastreador, é o tempo todo, isso não é saudável. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Vale a pena deixar tudo aberto? E outra, uma traição, ela não termina assim, ó, pá, acabou. Ela acaba assim, ó, vai se desconectando, e nesse desconectar, às vezes é melhor mesmo, ó, fecha o olho, melhor não ver nada, daqui a um tempo, vamos lá, agora é para valer. Os olhos não vê, o coração não sente. Eu acho. Tá certo, Andréia. Ó, queria te agradecer. Obrigado por ter cedido um tempinho aí nos seus atendimentos para atender a gente, esclarecer estas dúvidas aí. Espaço sempre aberto para a gente voltar com mais conteúdos aqui. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço também. Obrigada, viu? E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima.